Prazer tê-los aqui conosco em mais um programa, a Semana no Congresso Nacional. Dentro da nossa programação da FENACOM TV, teremos 3 programas semanais muito importantes, de muitas informações relevantes para esse público que nos assiste, né? E de sexta-feira a gente vai sempre comentar o que acontece durante a semana lá no Congresso Nacional, né? Esse é um processo que a gente iniciou agora com a pandemia, né, de fazer o monitoramento do Congresso Nacional. Isso está sendo feito com muito brilho, muita relevância aqui pela Daiane, que cuida exatamente desse tema aqui na nossa estrutura da FENACOM. E isso mudou um pouquinho, né, porque, segundo a Daiane, toda segunda-feira eles soltavam o que iria acontecer no Congresso, né, a pauta do Congresso. Mas isso mudou em função, acho que, da pandemia, então eles têm feito boletins diários desses acontecimentos. Então, aí nós resolvemos, por conta dessa experiência que tem sido muito positiva, trazer isso para os senhores aqui. Toda semana a gente vai trazer, evidente, aquilo que há de mais relevante durante a semana no Congresso Nacional. Então, vamos iniciar esse trabalho hoje, se vocês verem, é meia horinha por dia, no máximo, de toda sexta-feira, meio-dia, importante horário, para que o que está acontecendo naquela casa. Então, Daiane, como é que você está? Tudo bem? O que você pode nos contar dessa semana? Olá, presidente, obrigada, tudo certo. Hoje vamos falar um pouco do que foi mais repercutido na semana no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados não houve sessão deliberativa de votação. A princípio tinha uma previsão de votação para terça-feira, mas devido a uma obstrução imposta pela oposição, essa sessão foi cancelada. Já no Senado Federal, foram votados na terça-feira a MP 987 de 2020, ela prorroga incentivos fiscais para o desenvolvimento regional. Também o projeto de resolução 85 de 2019, que institui o prêmio Chico Mendes do Senado Federal, a ser conferido anualmente matérias jornalísticas que tratem da preservação do meio ambiente. E na quarta-feira, os senadores votaram o PL 4537 de 2020. Esse PL dispõe sobre a criação do serviço de recepção de denúncias ou suspeitas de maus tratos a idosos. Bem, o assunto de mais relevância da semana foi a audiência pública que aconteceu segunda-feira na Comissão Mista da Reforma Tributária. A comissão mista ouviu os principais idealizadores da reforma tributária, dentre eles estavam o ex-deputado federal Luiz Carlos Raulin, um dos idealizadores da PEC 110, Bernardo Api, um dos autores da PEC 45, José Barroso Toches, secretário da Receita Federal e um dos defensores da proposta do governo, Vanessa Canado, assessora especial do ministro Paulo Guedes e uma das idealizadores da proposta do governo. Também Décio Padilha, representando o COCEFAZ, que é o Comitê dos Secretários da Fazenda, e Alberto Macedo, representante da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo. Presidente, fazendo um resumo geral do que foi falado nessa reunião, nessa audiência, o Raul, em sua fala, afirmou que a proposta da PEC 110 ela tem condições de destravar a economia brasileira e de fazer as empresas trabalharem em regime de competitividade. Bernardo Api afirmou que o disposto da PEC 45 tem potencial para aumentar emprego e renda e reduzir a regressividade da tributação de consumo. Toches Neto acredita que o CBS proposto no PL 3887, ela vai reduzir as distorções tributárias na cadeia produtiva e equalizar os tributos em diversos setores. Vanessa Canado destacou que a eventual adoção do CBS vai promover ganhos de produtividade, aumento do PIB e geração de empregos.
No entanto, alguns representantes de diversos setores da economia, eles estão alertando, com base nas propostas apresentadas, para um eventual aumento da carga tributária. Presidente, afinal, essas 3 propostas de simplificação de impostos sobre consumo de fato promoverá esses benefícios mencionados pelos palestrantes? Eu queria saber da sua visão em relação a essa discussão. Desde que nós estamos discutindo o que eles chamam de reforma tributária, que é, teoricamente é uma parte disso, né, a reforma relativa à tributação sobre o consumo, né, que a gente vem batendo firme nessas questões, né, até porque tanto a PEC 45 como a PEC 110 não apresentaram na sua proposta nenhum artigo fazendo menção, por exemplo, à carga tributária que eles querem colocar no IVA. Então, isso é temeroso, porque você assina uma carta em branco para a fiscalização, assim, para os órgãos fiscalizadores colocarem a carga que eles quiserem. Então, isso, na verdade, não é bom, é muito ruim, é visto de forma muito ruim pelo empresariado, pelo meio empresarial, porque, teoricamente, nós não sabemos o que se pretende em termos de carga nessa unificação de tributos. Outra coisa, eu não acho que a regressividade vai diminuir, né? Não está trazendo igualdade tributária, né? O que a gente chama de equidade tributária, na verdade, nenhum desses projetos, né? Equidade tributária, na verdade, ela viria, na verdade, com uma justa alíquota por setores, porque nós temos setores diferentes, com situações diversas, e que a gente tem que analisar isoladamente cada um desses setores, né? Então, colocar uma alíquota única para todas as categorias econômicas do país, porque não vai funcionar dessa forma, isso não vai ser bom para ninguém, né? Então, pelos cálculos que se vê por aí, inclusive que nós fizemos, teremos sim aumento de carga tributária, né, em todas as propostas apresentadas, né? Inclusive na do governo, que é só referente à área dele, o CBS, né? Também um IVA, teoricamente, federal, também há aumento de carga tributária, sim, né? Inclusive para as empresas que estão hoje no regime não cumulativo, né? Então, é bom a gente ressaltar isso. Até o regime não cumulativo, que já faz o creditamento dos tributos nas etapas anteriores, também terá aumento de carga tributária. A mudança, o impacto da mudança da alíquota apresentada, nesse caso, tem a alíquota apresentada de 12%, né? Ela é muito alta, né, em relação ao que se tem hoje, né? Na verdade, quem está no regime não cumulativo paga 9,25% e quem está no regime não cumulativo 3,65%. Então, para 12%, o aumento da alíquota é muito grande. No caso do não cumulativo, de quase 30%. E no caso da não cumulatividade, cumulativo, de 228%. Portanto, nós entendemos que, por mais crédito ampliado que eles estão dizendo que vão dar, não vai cobrir essa diferença. Então, o correto é sim fazer uma análise setorial para trazer equidade e que acabe realmente com as distorções no critério social. É importante que se faça essa análise com mais critério. Aí pelos os nossos congressistas, né? Eles têm que também, junto com as entidades de governos representativas da sociedade e junto com o executivo, também levar tudo isso em consideração antes de se aprovar uma reforma tão importante para a condição do país, né? Porque, de fato, essa reforma não vai vir para ficar 1 ano, 2, ela virá para ficar pelo menos mais 50 anos ou mais, né? Ou uma vida toda, né? Se ela for justa e bem elaborada, provavelmente ela não sofrerá mudanças dali para frente. Então, eu acho que esse cuidado temos que ter, na verdade, né? E das pessoas que foram lá falar, que você comentou, você falou do Alberto Macedo. O Alberto Macedo, ele representa aí as prefeituras, né? Ele levou a proposta do Simplifica Já. Eu acho que é bastante interessante a proposta deles. Ela tem
assim, uma filosofia de simplificação efetiva da tributação que está aí. Então, isso talvez seja, nesse momento, mais interessante do que você criar uma tributação totalmente nova, com controles novos, coisas que ainda não existem, e talvez adaptar o que existe hoje aí da tributação, tanto municipal como de estados, os tributos mais importantes é o ISS e o ICMS, dando uma redução significativa nesses tributos, né, diminuindo uma série de situações nesses tributos, por exemplo, ICMS, que tem a substituição tributária, que, ao nosso ver, não há cabimento hoje ter esse tipo de conduta num país em que toda a nota fiscal hoje é eletrônica, existe hoje toda uma fiscalização sobre o sistema eletrônico, então facilita a fiscalização. No passado não tinha isso, a ideia de se criar a substituição tributária era mais para alguns mercados concentrados, né, que tinha muita pulverização na ponta, né? Então, isso, na verdade, com a tecnologia, com a eletrônica, você não tem a necessidade de ter esse tipo de controle. Então, o ideal é que se acabe com a substituição tributária, por exemplo, né? E também a forma de se pagar o imposto, né? Desde que se coloque isso no destino, como a intenção dos impostos aí, se não de imediato, mas talvez uma transição, né? Mas que no final fique no destino. Ficando no destino, você acaba também com a guerra fiscal, né? Em qualquer tributo, né? E deixa de ter aquela guerra de onde está os estados produtores, né? Então, isso perde um pouco e perde esse interesse de criar benefícios para indústrias ou empresas mudarem de estado, né? Isso que gera a guerra fiscal. Então, eu acho que o projeto aí do Simplificar Já é um projeto que veio para emplacar, de fato, né? Está tendo hoje uma adesão muito forte, não só na sociedade, mas no próprio Congresso Nacional. A gente percebe que muitos parlamentares estão favoráveis a esse projeto. Então, vamos ver. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade agora, né? Calma, estamos já em outubro, daqui a pouco é novembro, dezembro. Provavelmente a gente não vai conseguir aprovar isso esse ano. Mas o importante não é aprovar esse ano, o importante é aprovar o correto e o adequado, no tempo certo. Presidente Sérgio, a gente vem observando que alguns congressistas manifestaram insatisfação com a dinâmica das discussões da reforma tributária. Segundo eles, o fatiamento da reforma em várias propostas, ela dificulta o andamento do debate. Na sua concepção, qual seria o melhor formato? Essa reforma em fases ou a unificação das discussões em uma única proposta? Na verdade, é importante que se conheça o que se pretende fazer. Quando a gente fala em reforma tributária, estamos falando de todos os tributos do país, né? Por exemplo, essas duas PECs que estão as mais em evidência, ela trata especificamente da tributação sobre o consumo. A gente não pode esquecer que tem tributação sobre renda, tributação patrimonial, e essas análises têm que estar conjuntas para a sociedade entender o que se pretende, né? Qual a intenção no global de reforma, né? O que se pretende fazer, até para que se tenha consciência da carga efetiva que teremos, né? Os empresários, para que eles possam se planejar de forma mais adequada, né? Então, o ideal é que se tenha, mesmo que você não coloque, vamos dizer assim, os projetos de uma única vez, mas que tenha clareza nisso. Não vai entrar agora, mas só vai entrar mês que vem, é assim, quer dizer, apresente o projeto, né? Na verdade, o importante é que se apresente o projeto para que se tenha a noção do todo, né? Então, porque o que não pode acontecer é ficar esse jogo, né? Você apresenta um pedaço e apresentando um pedaço da proposta, você muitas vezes desqualifica a outra proposta que apresenta no seu bojo todos os entes federativos, né? E, por exemplo, o governo veio com uma proposta que ele quebra esse vínculo, né? Traz a proposta dele, separando assim dos estados e municípios, né? Estavam mais resistentes a essa unificação de um único imposto, de uma única forma, de uma forma única. Então, eu acho que é importante que você tenha clareza, em primeiro lugar, as propostas, que você consiga enxergar aonde eles querem chegar e o que se pretende, o que se coloca de proposta. Acho que é por aí
a gente tem que analisar. Né? Sabendo disso, sabedor disso, você vai avaliar, digo eles, os congressistas, evidentemente ouvindo sempre cidadãos, né? Vendo as entidades que representam as empresas, o meio empresarial, enfim, para poder discutir e fazer as suas reflexões por uma tributação mais justa e melhor e que seja mais estável daqui para frente. Né? Bem, a comissão havia traçado inicialmente uma previsão de cronograma. O relatório seria entregue no final de setembro e votado no início de outubro, mas como a gente já percebeu, não foi possível cumprir esse cronograma. Presidente, qual a sua expectativa em relação aos trabalhos da comissão? Há condições de votar esse relatório ainda este ano? Então, como eu disse, eu acho que não há condição. Eu acho que seria uma temeridade votar esse relatório esse ano, até porque saiu uma emenda agora do Simplificar Já, né? O senador, se não me engano, o senador Major Olímpio, ele gostou do projeto Simplificar Já, transformou isso numa emenda e a pensou na PEC 110. Então, muda até, inclusive, a PEC 110, ela provavelmente terá uma mudança muito significativa, dependendo do que os parlamentares adotarem dessa emenda dentro das propostas. Então, isso, volto a falar, requer análise. A análise tem que ter critério, tem que ter cuidado. A gente pode imaginar que a gente vai conseguir aprovar isso em toque de caixa, aí em 60 dias está aprovando isso. A gente percebe que tem uma ala dentro do Congresso favorável à aprovação o quanto antes. Né? Tem que ser alguma coisa para o ano seguinte, para o ano que vem. Né? E uma outra parte já não resistente a isso, querendo discutir de forma mais criteriosa. Eu fico com o segundo tipo, eu acho que é mais eficiente, é mais responsável a gente esperar para poder analisar com mais critério as propostas ali encaminhadas, discutir com a sociedade de forma mais ampla, mais aberta, para chegar num denominador comum e fazer uma proposta, de fato, adequada para a nação. Presidente, muito obrigada pela explanação, pelo esclarecedor comentário desses acontecimentos do Congresso Nacional. A gente vai estar nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, comentando toda semana os acontecimentos no Congresso Nacional, os fatos mais importantes. Presidente, faça um comentário desse novo programa que será semanal. Bom, aqui a ideia é trazer, como esse ano falamos bastante da reforma tributária hoje no programa, porque foi, de fato, o evento mais importante no Congresso Nacional, que houve na segunda-feira, nessa semana. Né? Mas a ideia é trazer as notícias da semana, dos movimentos que estão ocorrendo naquela casa, para os senhores tomarem consciência. Tem muito projeto por aí, por exemplo, até de reformas de tributos que não estão aparecendo na reforma tributária. Né? Então, tem projetos lá de tributação sobre salários, sobre lucros e dividendos, né? Sobre mudança de tabela do imposto de renda, mudança no critério da cobrança do imposto de renda da pessoa física, mudanças bastante significativas e que não se discute na reforma tributária. Então, é importante que a gente vai estar acompanhando isso de perto e trazendo para os senhores se houver alguma movimentação nesses projetos que estão lá hoje no Congresso Nacional. Então, obrigado, um prazer estar com vocês e nos assista toda sexta-feira que vocês vão estar bem atualizados do que está acontecendo naquela casa.